Boa tarde a toda a população que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais, aos presentes aqui na galeria da Câmara Municipal, sejam bem-vindos e voltem sempre, e aos meus colegas vereadores, vereadoras, assessoria, todos os funcionários da Câmara de Taubaté. Eu venho fazer uma fala inicial sobre um assunto muito importante, grave, sério, e que infelizmente só é lembrado quando acontece tragédia, quando acontece problema, e que é o laudo, né, o AVCB do bombeiro, ter a segurança para o funcionamento dos prédios e equipamentos públicos. A gente vê aí com uma recente tragédia, né, num clube de futebol, com a morte de crianças, jovens, que tiveram sua vida interrompida por uma tragédia tão triste e que, infelizmente, tem a ver, sim, com o poder público, com o cumprimento de legislações, com ter todo o equipamento necessário para trazer segurança em casos de incêndio, por exemplo. E aí, que na cidade de Taubaté, alguns pais e uma mãe específica, a Suelen, eu vou colocar um trechinho do vídeo dela daqui a pouquinho, se a gente conseguir. Pais ali da Escola Municipal do Monte Belo estão muito preocupados com apontamentos dos seus filhos sobre problemas na parte elétrica da escola. Eles relatam, né, problemas nas tomadas, no funcionamento da luz que fica piscando, que cai, que fica escuro, enfim. E isso é muito sério. A gente teve uma notícia recente tratando desse tema também, do jornal Gazeta, e que coloca que das 50 unidades de ensino fundamental, cerca de 29 mil alunos taubatianos e taubatianas que estudam nessas escolas, só 8 das 50 escolas possuem AVCB, o laudo técnico do bombeiro e a liberação para ter o seu funcionamento. Isso é muito grave, muito sério. A Lê está lembrando aqui que a própria Câmara Municipal tem essa dificuldade, e eu fiz questão de questionar o presidente e ao vereador Digão também, os componentes da mesa, com relação ao AVCB da Câmara Municipal, que já está em processo de andamento, ainda no primeiro semestre desse ano, dando um feedback para toda a sociedade. Deve estar aí saindo. Isso é muito sério, muito grave, muito importante, e a gente precisa dar atenção e a prioridade que tem que ter. O prefeito tem um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e um prazo até o ano de 2023 para conseguir esses laudos. Tempo demais, né? Acho que cabe aí uma força-tarefa, e é isso que a gente soma coro hoje aqui, vereadora Vivi, pedindo à prefeitura que possa tomar providências nesse sentido. Depois eu gostaria de falar também do racionamento de combustível na prefeitura de Taubaté, que tem atingido vários serviços prestados à população, o que também é caótico, problemático, gravíssimo, indicador de dificuldades de administrar, né, o que a gente pode ver nesse sentido, e a falta de carros para alguns serviços essenciais, como no caso da saúde. Entre sexta-feira e hoje já foram 2 apontamentos no meu gabinete sobre pessoas que têm exames marcados ou cirurgias, coisas, né, da saúde, procedimentos médicos em outras cidades, e que não tem disponível carro para levar o cidadão taubatiano, taubatiana até o lugar. Vereador Douglas? Se permite uma parte, vereador? Claro. E eu quero assinar um documento com Vossa Excelência, porque o presidente acabou de devolver 12 carros para a prefeitura. Cadê o carro? Perfeito. E era assim que eu concluiria a minha fala, de que nesses carros devolvidos pela Câmara Municipal haja a possibilidade dos vereadores indicarem a destinação de onde ser usado, e a gente acredita que saúde seja prioridade, né, absoluta. Então, que fique essa indicação, eu agradeço Vossa Excelência. Depois eu quero falar, em terceiro, sobre a questão da gratuidade dos ônibus dos idosos. Eu não tenho dificuldade nenhuma em assumir falhas, como já fiz na primeira semana, dizendo para vocês que protocolei um projeto. E o que aconteceu? O projeto que nós protocolamos, no nosso entendimento, ele era redacional. A vereadora Vivi, que já esteve conversando comigo sobre isso, era redacional. Se aquele projeto que eu apresentei tivesse sido apresentado no processo de tramitação desse projeto da gratuidade, ele teria constitucionalidade.
porque ao longo da tramitação, apresentar aquele projeto que eu apresentei de correção redacional era constitucional. No entanto, o entendimento do jurídico da Casa era de que o projeto que eu citei aqui na outra semana é inconstitucional. E eu não tenho problema nenhum com isso, não acerto sempre, nem tenho pretensão nenhuma de acertar, erro bastante e aprendo muito com todos aqui. Então, teve aí, essa saída foi inconstitucional e eu quero agradecer a vereadora Vivi, que correndo administrativamente, como ela já colocou na outra sessão, junto com o prefeito, fazendo ofício, requerimento, enfim, já está conseguindo que o prefeito repense essa situação e faça a correção que vai devolver o direito para os idosos que merecem e precisam. Muito obrigada, vereadora Vivi, pela atuação importante nesse caso. Fechando nos últimos segundos, eu deixo a indicação para vocês de um projeto de lei sobre fraudário para homens, que eu e o vereador Bob estamos assinando, vai ser muito importante para a nossa cidade, tenho certeza, eu volto a detalhar em outro momento. Muito obrigada, presidente. Boa tarde, já é noite, quase. Bom, volto a essa tribuna e eu fico muito contente com os resultados que a gente está alcançando, com o significado desse dia e da discussão dessa lei. Eu começo agradecendo o vereador Boanerges, que como presidente da Casa teve aí a ousadia, a coragem, o desejo de pautar um projeto que está há 2 anos tramitando e em alguns momentos parado, inclusive, nessa casa, né? Então, isso é muito importante, significativo e que a população toda possa saber disso e reconhecer isso também, porque a gente precisa da coragem de vencer alguns desafios, algumas questões culturais da administração pública e alguns debates mesmo de posicionamento também, né, de aliados do prefeito ou não e de defesas que precisam ser feitas. Vereador Douglas também, com todo esse processo aí de apoio junto à maioria aliada ao prefeito municipal, no entendimento muito coerente de que a gente precisa avançar para frente, né? Independente dos nossos posicionamentos divergentes aqui, é importante para a cidade e é importante para toda a população de Taubaté, que é quem ganha com isso. E aí, eu quero poder dar algumas respostas às indagações que os vereadores trouxeram aqui nesse debate, todas as contribuições, mas antes eu vou fazer um resgate histórico aqui de uma lei minha que eu me orgulho muito também e que tem até um significado simbólico para mim. Eu pude dizer que eu aprovei a minha primeira lei aos 25 anos de idade, só porque ela foi aprovada exatamente no dia 10 de julho, um dia antes do meu aniversário, no meu primeiro ano de mandato, e que foi a lei de transparência na lista de espera por vagas em creche. Embora, como os vereadores bem colocaram aqui, vereador Bob, vereador Nunes também, isso não vá resolver o problema da população de Taubaté com relação à saúde, mas contribui bastante. E contribui, eu posso mostrar para vocês com o resultado da lei da transparência nas vagas de creche. Tem um gráfico que eu vou pedir para a TV Câmara mostrar, que a gente fez um questionamento no começo desse ano, e eu fui até a Secretaria de Educação para tentar entender junto. Foi um questionamento mesmo, né? Tem até uma foto engraçada minha com uma cara de oi, né? O que está acontecendo? Me expliquem. E é o que a gente busca fazer muitas vezes quando eu não entendo, tal. Chegamos à Secretaria de Educação e a gente tem lá que houve uma redução, que eu, brincando, chamei de uma redução meteórica na fila de espera. Vejam vocês aí no gráfico que a gente construiu lá no meu gabinete. É uma redução meteórica, porque de 2.000, se puder colocar a tela inteira, TV Câmara, que eu não lembro ali o número e eu não estou conseguindo enxergar. De 2.120 pessoas que esperavam em outubro de 2000 e... Tem como colocar a tela inteira? Outubro de 2018. 2.110 e aí em janeiro de 2019, Bob? 500. De 2.100 e poucas crianças no mês de outubro de 2018. Em janeiro de 2019, a gente teve uma redução de mais de 1.500 crianças. Só que só foram criadas 500 vagas novas de creches, com creches construídas
muito a luta de cada um dos vereadores e vereadoras que eu aprendo todo dia com eles aqui a conviver, a construir, a entender nossas divergências também. E eu quero citar a vereadora Vivi, inclusive, num debate que nós tivemos sobre uma creche, justamente, e ela é uma das responsáveis pela ampliação do número de vagas de creche nessa cidade, com todo o trabalho que ela tem de interlocução, indo para São Paulo, Secretaria de Estado e tudo mais. Então, apesar de termos tido criadas 500 vagas de creche, a redução, vereador, foi de 1.500. A minha pergunta e essa cara de interrogação é: onde foram parar as outras 1.000 crianças que estavam na fila? Vocês entendem o poder da transparência? Quando a gente tem uma lista que está ali para todo mundo acompanhar, e os vereadores muitos me dizem muitas vezes, né? Lorene, você não sabe o quanto a sua lei contribui lá com o trabalho do meu gabinete, porque o munícipe entende de forma errada, por uma cultura política anterior, mais arcaica, de que se dá jeitinho para as coisas, se passa pessoas na frente, o munícipe procura o gabinete pensando que o vereador vai conseguir passar alguém na frente. Mas não passa. E agora o vereador tem o instrumento da lei de transparência para mostrar lá na tela do seu computador: olha as iniciais do nome do seu filho aqui, a data de nascimento dele, ele está em 10º colocado na espera da creche que você está pleiteando, então vamos ficar aqui acompanhando. Da mesma forma que você pode falar isso, responder isso para o munícipe, você também consegue identificar falhas, porque todos somos humanos. Hoje mesmo eu vim a essa tribuna reconhecer uma falha minha que eu não tenho problema nenhum em admitir. E aí, eu lá no meu gabinete já peguei umas 4 ou 5 falhas da lista. Pessoas que eram a número 1, a próxima a ser chamada, mas fica sabendo porque mora no bairro e sabe, vai com frequência à escola e viu que foi chamada uma outra pessoa para matrícula. Às vezes é o vizinho. Então as pessoas ficam sabendo. Esse é o poder que a transparência tem. E aí a pessoa veio até o meu gabinete, nós pegamos a pessoa, levamos à Secretaria de Educação e foi verificado: ah, teve uma falha mesmo, vereadora, um erro. Tudo bem, falhar não tem problema, mas foi corrigido o erro e a pessoa que estava na ordem foi chamada. Então, de fato, a transparência na lista de espera por médicos não vai resolver o problema do povo taubatiano do dia para a noite, mas eu tenho certeza que, assim como na lista de creche, que de 2.000 crianças em 4 meses caiu para 500, mas muitas crianças se formaram, passaram para a próxima série e abriram novas vagas, mas a demanda é justificada nessa mesma tribuna aqui pelos secretários nas audiências de metas fiscais, que a demanda só tem crescido. Então não tem como falar que reduziu o número de alunos entrando nas creches, por isso que diminuiu. Descartada esse argumento. Sendo assim, eu tenho muita fé de que a gente, num horizonte de tempo aí, essa diminuição aconteceu quase 1 ano e meio depois da aprovação da lei. E eu acredito que em 1 ou 2 anos também, com transparência na lista de espera de médicos especialistas, de exames e de pequenas cirurgias, que são aquelas feitas pelo município, a gente possa ter um resultado prático, transformador na vida do povo de Taubaté, que precisa e merece. Aí eu ia citar outras coisas também. Nessa lei da educação, inclusive, ela está se tornando uma lei federal, porque a então deputada federal Poliana Gama também fez a lei a nível federal e ela tramita hoje na Câmara dos Deputados uma lei que nasceu aqui de Taubaté. Então, um dia, quiçá essa lei seja aprovada a nível nacional lá no Congresso, a gente vai poder dizer que essa lei nasceu aqui na cidade de Taubaté, aprovada por todos os vereadores. Eu quero citar também uma sugestão já do vereador, do Pedro, do cidadão, Pedro, falei vereador Pedro, do cidadão Pedro Lemes, que a graça das redes sociais também, que nos dá essa permissão da interatividade, fez uma sugestão já com relação a um problema apontado por um vereador aqui na tribuna, né, do vereador Bob, inclusive, de poder ver o controle tendo o número de todo mundo em cima. Não precisa ter o número completo de todo mundo, vereador, foi a sugestão do Pedro. Se você colocar só a metade dos números, não tem como, mesmo que eu
pegue, que eu roube, que eu furte a sua carteirinha do SUS, não vai ter como eu saber quais são os 2 últimos dígitos para saber se é seu ou se não é, né? Isso garante o que também já está no artigo 8º da lei, que é o sigilo, né, de todos. Em resposta ao vereador Vanoni, os casos de urgência e emergência médica também estão previstos, desde que atestados por profissional competente. Então, é claro que se eu sou o número 5 na lista de espera hoje, mas entrou alguém, vereadora Vivi, com uma urgência muito maior, com um caso de vida ou morte, está previsto na lei que atestado por um médico, por um profissional competente, a urgência passa na frente, né? Também a preocupação com a informação, né, sigilosa, com a segurança da informação das pessoas, uma sugestão de ter login e senha é excelente, e a lei, no texto como ela está hoje, ela não exclui essa possibilidade. Então, eu acredito que a gente possa aprovar ela nesse dia e deixar para a regulamentação futura do prefeito, porque ele poderá apresentar, então, dessa forma, como Vossa Excelência sugere, que eu acho muito positivo, inclusive. Permite uma parte, vereadora? Sim. A senhora já tem o compromisso desse vereador de apresentar uma indicação ao prefeito, sugerindo para que tenha o login e tenha a senha para trazer essa privacidade ao paciente. Excelente, obrigada. E agora, por último, respondendo ao vereador Dentinho, que também trouxe um ponto importantíssimo, né? Agradeço ao gabinete, a análise que vocês fazem dos projetos que contribuem. Quando ele trata lá do trecho de cirurgias, vereador, no próprio site da prefeitura, e foi da onde a gente tirou a informação, também citando a portaria 399 e a lei 8080 que regulamentam o SUS, a própria Prefeitura de Taubaté coloca lá no site dela, nos serviços de saúde ofertados pelo município, que serão encaminhados ao governo do estado aqueles de média e alta complexidade que fujam da capacidade, esse termo que a prefeitura usa, da capacidade do município. Então, hoje, o município de Taubaté já realiza muitas cirurgias. Eu cito como exemplo para Vossa Excelência as cirurgias dentárias. Elas são entendidas também como cirurgias e são realizadas no âmbito do município, né? Só uma parte, vereadora. Claro. Então, esse entendimento do gabinete nós tivemos. A minha preocupação vem que esse ano nós teremos o hospital municipal. Aí o nosso hospital municipal passará a fazer algumas dessas cirurgias que hoje ele não o faz. Entendeu? Era mais nesse entendimento. Perfeito. Porque nós teremos no nosso hospital municipal que poderá fazer. Esse mesmo entendimento nós tivemos no gabinete e compreendemos. Ótimo. Ok? Perfeito. Então, eu acredito que da mesma forma como o vereador Bob, cai no exemplo da solução que hoje a vereadora Vivi traz para a gente para a questão dos idosos. A lei está escrita com um texto. O que o prefeito se comprometeu no vídeo dele é que a interpretação do jurídico dele vai ser dada de uma nova forma em que eles vão, inclusive, escrever isso, como é que vai interpretar. E eu acho que cabe no nosso caso também. O mesmo instrumento que o prefeito usou com essa lei, a gente não vai precisar alterar a lei, mas ele vai dar lá uma interpretação que os idosos até 2 salários mínimos vão merecer também o benefício. Da mesma forma, cabe a solução para esse ponto importante que Vossa Excelência trouxe. Vale a interpretação da administração. E aí, já fechando, que está acabando meu tempo, cito que o vereador Digão colocou como instrumento de gestão, né, indicadores que poderão contribuir muito para a melhoria da qualidade do serviço. Se trata da capacidade de poder contribuir com o poder executivo enquanto poder legislativo. Eu fico muito feliz de poder deixar essa contribuição para a cidade. Eu fico satisfeita, estou na metade do mandato e hoje já me sinto bastante assim de missão cumprida, porque são ferramentas que, em tese, ou eu pessoalmente, defendo que uma administração deveria ter por si só. Ter transparência, não deveria precisar de lei, como já foi citado aqui também, ter indicadores que quantifiquem o tempo de espera do usuário, o quanto está levando. Artigo 37 da Constituição, o vereador Nunes está me lembrando aqui. E que ele possa
ter indicadores que mensurem o seu serviço. Eu acredito numa cidade assim, que ela possa melhorar, ser melhor a cada dia, né? Sou otimista com relação a isso, porque se tiver indicadores de quanto tempo leva para fazer exame, vereadora Vivi, não precisa ficar refazendo o exame, que é o que o vereador Digão coloca e que a gente recebe no gabinete todo dia. Gente que faz exame, mas leva mais de mês para receber o resultado, quando volta no médico tem que fazer o exame de novo, porque já venceu o exame, né? A gente acredita que a cidade pode ser ainda melhor e esse é um instrumento de gestão que a gente consegue deixar como legado hoje, então. Além, é claro, e agora encerrando mesmo, deste projeto de lei, que eu também fico muito feliz, número 180 de 2018 do Senado Federal. Tramita no Congresso e no Senado uma lei que já foi citada anteriormente pelo vereador Douglas, pelos vereadores que me antecederam, uma lei como a nossa, que traz também transparência na saúde a nível federal. E acrescenta ainda algo a mais do que a nossa, só que a nossa é mais específica, tratando do município. E aqui, como o vereador Douglas colocou anteriormente, coloca ainda a questão de saber que tipos de médicos estão, qual o horário dos médicos. Fala aqui no texto da lei, eu comentava com o vereador Bob, sobre qual é o estoque de remédios disponíveis a nível federal. Então, Taubaté vai estar de novo saindo na frente e vai ter que cumprir quando essa lei foi aprovada também, de qualquer modo. Agradeço muito e peço o voto favorável dos meus pares. Eu tenho certeza que vocês terão compreensão disso, para que a gente possa aprovar. Boa tarde mais uma vez, senhor presidente, meus colegas, população que nos acompanha pela TV. Bom, vou tentar ser rápida nos pontos que eu quero colocar de discussão dos requerimentos, porque são vários requerimentos que eu gostaria de comentar nessa discussão. Eu começo pelo que ainda era residual da discussão do vereador Douglas sobre os requerimentos da semana passada com relação à questão da habitação no nosso município. Vereador Douglas, a gente tem uma audiência pública marcada sobre o tema dia 11 de março, que eu aproveito para convidar a todos vocês nessa casa sobre justamente a questão da habitação, dos empreendimentos de habitação social no nosso município, e acho brilhante a ideia de transparência na lista de espera. Vamos fazer isso com certeza. Passando agora para os assuntos de hoje, sobre a integração da ABC, que o vereador Leitinho comentou, importantíssimo, aconteceu mesmo, vereador. Todos os nossos gabinetes devem ter recebido questões com relação a isso. Eu estive lá e aí a empresa alegou, inclusive, que devolveria o dinheiro. Então, vocês que nos assistem, se tiver caso de integração que não funcionou, vá cobrar o seu direito, registre as informações necessárias para que possa reaver o seu dinheiro, né, que foi cobrado indevidamente nesse caso. E aí faço um link com um outro requerimento, um requerimento do vereador Guará, que não está aqui nesse momento, mas sobre pedindo ao prefeito, né, que possa verificar a situação dos aplicativos de bicicletas, né, no nosso município. Eu me recordo do vereador Neneca fazer uma indicação ao prefeito no mesmo sentido, e eu teria feito também, no mesmo dia ele apresentou, então falei que legal, o vereador já apresentou, deixei quieto, mas é algo que a gente precisa muito. Só que pense você, vereador Douglas, se com a ABC Transportes nós temos problemas tão básicos hoje em dia, já pensou no dia que o nosso transporte coletivo tiver que transportar bicicletas, assim como tantas cidades já fazem, né, ter o suporte para que o município possa andar de bike até um ponto, tomar ônibus em outro para chegar numa distância mais longe. Isso é o básico da qualidade de vida hoje em dia, né, em pleno século XXI, ano 2018 aí, mas nós, infelizmente, estamos muito atrás. Depois eu quero falar ainda nesse sentido, que tem a ver com desenvolvimento econômico, só lembrar de convidá-los para esta sexta-feira, dia 22 de fevereiro, às 8 horas da manhã, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Geraldo, estará aqui nessa casa trocando uma ideia com a gente, prestando esclarecimentos, né, como resultado de um requerimento também
do vereador Digão e meu, pedindo informações, tentando construirmos juntos, né, colaborando também com o seu Geraldo. Te aguardamos aqui para a gente pensar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, que está importante, necessário. Vereador Nunes, muita gente desempregada. E aí eu passo para o assunto que foi o meu requerimento, com relação à atribuição de aulas de educação física. A gente está tendo um problema aí lá no Ezequiel, no ensino médio, não só no Ezequiel, mas nas outras escolas agora de ensino médio do município, em que foram atribuídas 1 ou 2 salas, faltando, vereador Alexandre, que os professores de educação física peguem as outras salas sob a alegação de que não tem procura dos alunos. Mas nós verificamos a legislação brasileira e a aula de educação física não é opcional. E nos espanta, aí eu faço conexão com outro tema, eu comentava ele aqui há pouco com alguns vereadores, a gente vê uma manchete de jornal nacional do Globo Esporte falando assim: foi uma imposição do prefeito a troca de técnico do vôlei de Taubaté. É uma declaração problemática, pública, porque em tese o prefeito do município não deveria ter esse grau de poder e influência sobre o time do município, que recebe tantos recursos de patrocínio privado, de empresas, enfim. E aí uma cidade que, por um lado, motiva o vôlei e o esporte, está desmotivando com os professores de educação física no ensino médio ter essas aulas, né? A gente vai averiguar essa situação e acompanhar aí para que o incentivo ao esporte permaneça, não migre para o incentivo para a educação agora, né? E aí, para finalizar mesmo nesses últimos segundos, vereadora Vivi, todo o apoio à questão dos enfermeiros, vereador Douglas também. Eu, inclusive, discuto a ala psiquiátrica necessária no município para que eles não fiquem tão expostos a problemas graves como eles têm hoje em dia no pronto-socorro. Muito obrigada, eram essas as minhas considerações. Boa noite, presidente, população que nos acompanha pela TV Câmara e que é grande parte da população de Taubaté, que assiste, que dá retorno. Em específico, vereadora Vivi, que eu gosto de citar, muito aprendizado que eu tenho, ela costuma fazer uma fala assim, vou te citar, vereadora. Lá no plenário da Câmara, cada um tem o seu perfil, a sua forma de trabalhar. E isso está certíssimo. Isso está nas teorias, inclusive, sobre o parlamento, nas teorias da ciência política, de que o parlamento ele é o reflexo da sociedade. Então, nós temos aqui, assim como no Congresso, lá em Brasília, pessoas que têm perfil de voluntariado, perfil social, perfil mais técnico, perfil de leitura, perfil de estudo, perfil de atuar com segmentos religiosos, perfil de atuar com associações, né, coletivas, sindicatos ou coisa do tipo, porque esse é o lugar do parlamento, é o lugar de fala da sociedade em que a gente representa as pessoas. E se tem uma coisa que a gente precisa superar, e como a gente ainda está no começo das sessões, eu quero conclamar isso aqui, é o respeito à fala do outro vereador na tribuna. A gente se sente, muitas vezes, como um alvo, né? Ou com que é o objetivo de atingir um ou outro. Ainda que seja, no momento em que sobe da tribuna, o vereador ou vereadora tem todo o direito justamente de fazer isso. Então, além de ser uma questão de interpretação mesmo, e que às vezes cada um ouve do jeito que quer, do jeito que estava a fim de ouvir naquele momento, com aquelas energias, com aquela situação que estava acontecendo naquele dia. Pode ser que alguém fale e seja mal interpretado, não seja exatamente aquilo que quis dizer, mas foi o que pareceu que disse. Então, nós somos seres humanos e isso tudo pode acontecer. Agora, tem que ser superado a fala de um vereador achar que, tá falando de mim, tá falando do outro e tal. Essa é uma opinião minha, que vocês também podem discordar. Mas aqui nós estamos, como o vereador Digão colocou, e aqui eu somo coro com ele, para falar e respeitar a população que pouco quer saber das nossas brigas e discussões, né, pessoais ou desavenças com relação às coisas, e sim com relação aos assuntos que importam para a população de Taubaté. Quando o vereador Digão coloca sobre respeitar este lugar da tribuna,
Eu digo mesmo, repito. E acabo de receber nas minhas redes sociais, porque hoje em dia essa interação é tão rápida, um monte, pelo menos umas 8 ou 9 mensagens, e num espaço de tempo tão curto, isso é bastante, né? Falando, olha, e aí vou te citar, vereador Nunes, peço licença, diga para o vereador Nunes que a gente, tendo pouca gente, muita gente, de fato a fala na tribuna é importante, não é só um pouquinho de gente que assiste na televisão, não. Eu estou assistindo, assisti o que ele falou e não gostei, transmita o recado, me pediram, né? E eu estou aqui sendo porta-voz, inclusive, disso. Né? Então, acho assim, não tem que ser uma questão pessoal. Nós estamos aqui para fazer falas de coisas que nós acreditamos, de opiniões que nós temos, e nós temos, inclusive, aquilo chamado de imunidade parlamentar, não é? Para a gente não se sentir, assim, alvo pessoal de uma coisa que é falada e subir nessa tribuna para, de fato, falar dos debates, dos assuntos, dos projetos de lei, que a gente pode ser contrário um ao outro em opiniões, divergir, e isso é riquíssimo para a democracia. É natural que a gente concorde, discorde, trave embates, mas principalmente quando eles tenham a ver com os temas que importam para a cidade e não com opiniões pessoais de uma pessoa ou outra com relação aos assuntos. Então, vereador Digão, concordo com a fala de Vossa Excelência anteriormente. As pessoas, elas justamente não assistem e não participam desse plenário aqui porque não querem ficar vendo picuinha, debate que, com todo respeito e o uso da palavra, mas é o que é a semântica, inútil. É o nome de debate que a gente trava aqui quando não é para falar da cidade de Taubaté. E é isso que as pessoas querem, por isso que a gente precisa respeitar esse lugar mesmo, para que elas possam querer vir e querer nos ouvir falando de coisas que importam para a cidade. Obrigada, meu apoio, vereador Digão, são essas as minhas considerações. Eu também quero agradecer a manifestação de todos os colegas que antecederam. Em nome do PPS, a Poliana é nossa liderança que tem comprovado a sua capacidade de debater a educação no nosso país. Fez isso com brilhantismo, inclusive no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Foi uma excelente e exemplar vereadora nessa casa e assume um cargo com toda a competência técnica e cumprindo com a exigência que o cargo pede. Saber lidar com os temas da educação, com a legislação. Ela é mestre em educação, em desenvolvimento humano e se esforça e luta e batalha pela causa dos professores, dos profissionais da educação e de toda a educação. A gente tem certeza que vai ser excelente o seu trabalho, desejamos sucesso no seu trabalho em Ubatuba, que possa ser bom para a população, porque é isso que pessoas de bom coração, de verdade, que prezam pelo interesse coletivo, fazem. Torcem para que dê certo e, é claro, criticam para que depois seja tudo melhorado, se necessário for. Mas a gente quer, inclusive, aqui registrar que vamos fazer uma moção de aplausos ao prefeito Sato, iniciativa aqui dos vereadores no plenário nesse momento, com relação à contratação da competente Poliana Gama. Muito obrigada.